Olá, olá, olá. Boa noite, pessoal. Um minutinho só que nós vamos tentar um contato melhor aqui com a Elaine. Um minutinho. Muito bem, vamos tentar de novo com a Elaine Torresi, que eu não estou conseguindo adicionar. Olá, gente. Elaine, se você estiver me ouvindo, tenta você entrar, porque eu não estou conseguindo te adicionar, por favor. Tudo bem, Elaine? Achei, pronto. Oi, alô, tudo bem, Regis? Ô, Regis, quanto tempo, Regis? Oh, agora sim. Me assustou, Elaine? Não sei o que aconteceu. O meu computador não estava funcionando. Eu estou de celular. E o fone não vai funcionar com o meu celular. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Mas é muito difícil. Eu nunca fiz live com alguém de computador, é sempre com celular. Da outra vez foi de computador e foi tranquilo, Foi entendeu? computador? Agora eu não sei o que Estamos que... falando de... Da outra vez foi. Agora não tinha acesso. Isso que foi engraçado. Mas Interessante, vamos né? aí, vamos de E você tá celular. bem? Vocês estão ouvindo? Para mim tá tudo ótimo. Eu Então, bom, tô. eu tô E bem. Vocês você? estão ouvindo direitinho a nós aqui, gente? Peraí, deixa eu parar aqui a Tudo câmera. bem. Vamos uma Tá, isso posição deixa. aqui. Pronto. Pronto, legal. E o Marcelão, tá bom? Tava desesperado, porque ele tava tentando fazer funcionar aqui, coitado. Tem problema. Bom, gente, boa noite a todos, tudo bem? Então, obrigado, Elaine, por ter voltado em mais uma live aqui com a gente. A Elaine não é a primeira live que a gente fez nessa sequência, né? Nós já fizemos uma live com ela que nós falamos de neurociência. A Elaine, naquela ocasião, explicou para a gente o que faz um neurocientista, quais são as áreas de atuação, e, e foi um papo bastante enriquecedor. Aí, apenas para lembrando, num dos tópicos do que um neurocientista pode fazer, uma das especialidades, é sobre a neurologia, a neurociência da aprendizagem, né? E aí, o que acontece? Da neurociência da aprendizagem, surgiram perguntas sobre como estudar, como... até a Elaine deu um exemplo, aquele problema de branco, etc, etc, etc. Bom, e aí, vocês mesmos sugeriram, os próprios alunos sugeriram uma outra live para falar especificamente dessa questão da neurociência e aprendizagem. Então tá aqui, estamos de volta. Elaine, mais uma vez, em nome do Singular, em nome do Ângulo, muito obrigado pela sua presença. Muito bem. Elaine, vamos começar falando como que funciona o nosso cérebro para a gente aprender. E eu vou aproveitar e emendar com uma outra pergunta. Todo mundo aprende de maneira igual? Então, vamos lá. Primeiro, o que é aprender? Aprender para a neurociência é mudar um comportamento, adquirir um comportamento. Você só aprende se você mudar o seu cérebro.
mudar fisicamente seu cérebro, ou seja, criar estruturas para que aquele aprendizado se fixe. Ou você desenvolve o maior número de células, ou, na maioria das vezes, para nós, que já somos adultos, e os adolescentes também, você faz conexões. Então, aprender é mudar o seu cérebro. Qualquer aprendizagem. Isso que eu estou fazendo agora, que é falar com vocês e dar o conceito do que é aprendizagem. Se você lembrar ele amanhã, necessariamente seu cérebro mudou. Mudou de estrutura, mudou de funcionamento. Todo aprendizado é uma mudança de estrutura cerebral, tá? Então, é uma coisa profunda. É importante. E Pessoas... tem três conceitos... Não, desculpa. Tem três conceitos, quando a gente fala de aprendizado, que são conceitos que valem para a neurociência toda, que valem para o cérebro. Conceitos básicos, onde a gente pauta todas as pesquisas e pauta todas as indicações que a gente for dar nessa live, por exemplo. É o conceito de plasticidade, limitação e controle. Então, o cérebro tem isso. O cérebro é plástico. Em toda a época da vida? Sim, em toda a época da vida. Aquela história de que é só na infância, tá errado, já caiu por terra. Óbvio que na infância é mais. Mas o cérebro é plástico. Ele é capaz de mudar de estrutura e de funções. Não é? Se não fosse assim, a gente tem uma lesão, tinha perdido tudo, não é isso que acontece. Então, cada vez que você aprende, você muda a estrutura. Então, ele é plástico. Graças à plasticidade isso acontece. O segundo conceito é limitação. O cérebro é limitado. Ele é uma estrutura física. Então, ele é limitado espacialmente e ele é limitado também na capacidade de processamento. Por que isso é importante? Porque daqui a pouco nós vamos falar de atenção, nós vamos falar de memória, nós vamos falar dessas coisas. E a gente tem que ter na cabeça que o cérebro tem uma capacidade de processamento, ele não dá conta de muita coisa ao mesmo tempo. E o terceiro conceito, que é importante para a aprendizagem, é controle. O cérebro tem estruturas superiores que controlam. E controla para quê? Controla ações para que você tenha um objetivo, você decida que direção tomar e você tome decisões e atitudes que te levem a alcançar aquilo que você quer, tá? Desde o nível mais pequeno, de pegar uma maçã, quanto a pressão vestibular. E a outra... tudo bem? Tá ouvindo? E a outra pergunta... legal. Então, a outra pergunta foi... E aí? E nós aprendemos... por que, Elaine? Tem pessoas que aprendem... As pessoas aprendem de maneira diferente... por exemplo, eu tenho um método de aprender, uma pessoa pode ter um outro método e assim varia de pessoa para pessoa? Ou é uma coisa mais única assim? Então, o processo de aprendizado, ele é o mesmo para todas as pessoas, o processo básico, ou seja, tem informações, as informações estão no ambiente, as informações são captadas pelos 5 sentidos, isso aí é transformado, né, independente da forma de energia que chega a isso, isso é transformado numa energia elétrica que trafega pelos neurônios, isso é processado no seu sistema nervoso e depois de ser processado, isso pode ser transformado num conceito. Esse conceito pode ficar ou não fixado, tá? Isso é imensas variáveis. E depois, em algum momento, esse conceito ele é retomado, né? Você tem como que fala em português? Você tem uma recuperação. Você tem uma recuperação disso daí e você põe isso em prática. Estou falando basicamente do vestibular. Para todo mundo é assim. Só que se a gente for esmiuçar o processo, a gente vai ter que falar que nem todo mundo adquire essas informações da mesma maneira. Primeiro, todo mundo tem os sistemas sensoriais iguais, assim? Não sei. É verdade. Não sei. Isso é o mais básico. É o básico, assim, enxergar bem, ouvir bem. Eu tô falando de sistema sensorial, não tô falando nem de processamento, Enzo. Tá. Todo mundo tá enxergando legal? Todo mundo tá ouvindo legal? Não sei, um aluno que não enxerga bem, você não vai aprender do mesmo jeito. Um aluno que não ouve bem também, né?
Então, sistema sensorial. Tá legal de todo mundo? Todo mundo tá ok? Viu isso aí? Tá. Recebemos a informação do professor. Na hora que a gente recebe a informação, que a gente está fazendo uso desse sistema sensorial, como que está sendo a sua atenção? Como que é o foco atencional? O meu é igual ao teu? Naquele momento que eu estava... Eu consigo ficar... Quanto tempo eu consigo ficar prestando atenção em você? Daí eu vou processar. Aquela aula teve um significado para mim? Com que emoção eu vivi aquilo? Eu já consegui ligar com outra coisa? Para mim aquilo é totalmente novo? E aí, no frigir dos ovos, depois, para transformar isso numa memória definitiva, tem ainda quanto tempo de sono eu tenho? Quanto eu estou relaxada? Que tipo de coisa eu como? Aí eu vou ver se forma uma memória. Então você vê que o processo para todo ser humano é igual, mas as variantes das pessoas não. Você entendeu? Entendi. Aqui, viu, gente? Então vocês sabem que vocês podem fazer pergunta, eu leio e eu vou fazendo para a Elaine tentar pôr mais ou menos em blocos de pergunta. Mas enquanto isso, deixa eu fazer uma pergunta. Oi, Enzo, deixa eu te falar uma coisa. Posso falar uma coisa? Claro. Deve, por favor. Ó, no processo de aprendizagem, assim, só para ver se eles querem perguntar, para dar uns ganchos para eles perguntando, tá? Pois não. No processo de aprendizagem, nós temos vários momentos. E a gente tem que separar bem o que cabe ao professor e o que cabe a nós. Então, hoje, a gente já não pode mais... Hoje a gente não tem tempo, nessa altura do campeonato, com o vestibular aí, de falar o que cabe ao professor e ficar nessa discussão. A gente tem que ver o que cabe aqui a cada um de nós. Então, primeira coisa, olhar suas condições biológicas. Como que você está de saúde, de sistema neurológico, de visão, de audição, tal. Segunda coisa, como que está o teu contexto de aprendizado lá na sala de aula ou na sua casa, que envolve não só o ambiente. E por que o ambiente é importante? Porque no momento de recuperação daquela memória, quanto mais perto o seu ambiente de estudo tiver do ambiente que você vai ter no dia da tua prova, mais fácil é você recuperar. Tá? Entendi. Então, estudar em lugar barulhento com muita gente não vai enrolar. Como estão as suas emoções? Como está o controle das suas emoções? E isso talvez seja as coisas mais importantes de gente falar hoje, de funções, do controle executivo, de funções executivas. E mais, outra coisa que faz diferença para o cérebro, a motivação. Tá. Verdade. Estímulo. Como que você apresenta para você mesmo esses estímulos aí? Essas informações que você precisa reter? E aí que a gente é diferente, hein? Cada um estuda de um jeito. É o modo como a gente apresenta para a gente mesmo. Vamos lá. Bom, eu vou começar aqui num aspecto que você falou. A gente já falou na outra live, mas eu achei muito importante isso. O Bruno pergunta: qual o tempo mínimo de sono é necessário para uma boa retenção de conteúdo durante o dia? Agora, aproveitando a pergunta do Bruno, independentemente do número de sono, nós vimos na outra live que a gente tem que... a gente precisa dormir, e nós falamos até daquele sono REM, né? Para poder dormir. Então, lógico, a gente só aprende pelas ondas REM que fala, desculpa, eu não me lembro direito, né? Você explica aqui pra gente qual o processo e por que é importante. Nós temos fases do sono. E tem uma fase do sono, que é essa fase REM, sono REM, que a gente fala assim, sono REM. E esse sono REM, tem muitos estudos, e a gente sabe que é nesta fase onde as memórias transitórias passam a ser memórias definitivas, prolongadas. Que é isso que a gente quer. Esses ciclos de sono REM, que o sono é cheio de ciclos, eles acontecem de 4 a 5 vezes por noite. Para você chegar nesse ciclo, você tem que ter um bom relaxamento, que é a fase de relaxamento total. Então, não é só dormir, é qualidade do seu sono. Porque tem gente que dorme e tem um sono horroroso. E agora, a questão das horas. Assim, esse negócio de 8 horas é o correto, entendeu?
São 8 horas de sono. Tem gente que é fora da média? Tá, tem. Tem gente que dorme 4, tá ótimo. Tem gente que dorme 10. Tá? Cada pessoa, quanto a sono, é diferente. Agora, 8, assim, é um padrão ótimo de literatura, tá? É isso que a gente busca. 8 horas. E aí, lembra disso, a qualidade. Elaine, você sabe que uma das maiores brigas com a minha esposa é porque eu já li livro que tem que dormir 8 horas e pactuo com isso. Mas a minha esposa lê um livro que diz exatamente o oposto, de dormir pouco. Então tem um negócio de acordar 4. Você já ouviu algum livro desse tipo? Acordar às 4:30 da manhã para ser mais produtiva, etc, etc, etc. Isso daí é magia negra para mim, né? O correto mesmo é isso. 8 horas de sono e fim de papo. Você tem que ver se é neurocientista ou se é autoajuda. Entendeu? Se é coaching. Tá? Isso é coaching, coaching. Né? Então acabou. Então. Acabou. Ótimo, ótimo. Beleza, Bruno? A Tabata pergunta, o que afeta mais o desempenho nos estudos? A saúde psicológica ou a saúde física? O que mais afeta que a gente vê é o foco atencional. O foco atencional é a capacidade de focar o pensamento numa coisa, numa direção e também sustentar. Então, são duas formas de atenção diferentes. Isso daí você tem formado já, se você já saiu da adolescência, você já tem... ele termina de formar com 20 anos, por isso que a maioria dos alunos muito jovens tem probleminha de foco atencional. Probleminha porque não formou ainda no cérebro tudo isso. Probleminha que eu falo é dificuldade. Então, você já tem isso formado. Se você não é diagnosticado mesmo com qualquer doença de foco atencional, isso daí já está, fisicamente ele está legal. O que vai atrapalhar não é emoção. O que vai atrapalhar é o controle. É um sistema que é cognitivo. É uma função executiva. Controle inibitório, que inibe comportamentos não desejados, como perder o foco, como fazer outra coisa. Flexibilidade, que permite com que se alguém entre na sala e atrapalhe a explicação do professor, você consiga voltar para o seu eixo e não se perca. Então, flexibilidade, controle inibitório, comportamento direcionado. Você escolher colocar sua atenção neste lugar ou naquele lugar. Concentração, que a concentração é um pedacinho só da atenção. Então, eu diria que não é nem emocional. É claro que a sua emoção afeta nessas suas habilidades, mas essas habilidades que eu falei, todas são habilidades cognitivas. Tem um nome para isso, são funções executivas que você desenvolve ao longo da vida. Você começa no pré-primário. Tá? Nossa. Então, pra gente como professor, eu também dou aula, é muito triste você ver alunos chegando no ensino médio e no cursinho que não consegue manter o foco. E se entra alguém na sala, ele não tem a flexibilidade de parar e voltar, que não consegue se concentrar durante muito tempo. E muito tempo que eu digo, é assim, 50 minutos, que é o máximo que a gente consegue se concentrar. Por isso que as aulas têm 50 minutos. Não é aleatório isso daí, não foi uma decisão aleatória. Isso é a média. Uma pessoa consegue, adulta, né, assim, passou da adolescência, está na adolescência, o máximo que você consegue... Nossa! Tá? Muito interessante, muito interessante. Aqui, a Laís pergunta, dormir no meio do dia é benéfico para a retenção do conteúdo? Tem alguns estudos que falam... Você falou que eles queriam ouvir. Mas são pequenos momentos de relaxamento. Mas você vê, a gente fala isso, naquele grupo de estudo, naquela pesquisa que foi feita com grupo assim, com adolescentes, mas tem pessoas, por exemplo, que passam mal se dormem durante a tarde. Então, o sono é uma coisa bem pessoal, tá? Toda vez que a gente fala de pesquisa de sono, existe um padrão, que é a média das pessoas. Mas tem pessoas que são fora da curva. Tem pessoas que se dormem à tarde
passam mal, tem enjoo, fica mal-humorado. Tem pessoas que se começam a dormir e dorme menos que X horas, fica péssimo. Então já nem deita para dormir à tarde. Então cada um tem que se conhecer, entendeu? Mas sim, tem estudos que mostram que estudou, dormiu, é bom. Eu gosto de dar uma dormidinha à tarde aí. Viu? Agora, faz sentido. Os alunos até poderiam. Vocês estão assistindo a gente? Temos aula de manhã e aula à tarde. É normal o rendimento da aula à tarde ser menor? Ou é um exagero muitas aulas no mesmo dia? Não, O que você acha? Ou depende? não. Ou não tem nada a ver? Não, duas coisas, né? À tarde, a gente tem ritmos durante o dia. Após o almoço, nosso metabolismo todo fica mais lento. E ele fica mais lento, por quê? Porque ele tem que privilegiar a digestão para fornecer energia para o cérebro, que o cérebro ele consome 25% de toda a energia que você produz no dia. 25% é um quarto. Nossa. Sim, e aí enquanto você está digerindo, fazendo a digestão para fornecer essa glicose para o cérebro, ele fica meio... Entendeu? Então, à tarde já é aquele embaçado, aquela coisa mais embaçada. E aliado... É verdade, é científico. Aliado ao fato de que realmente é cansativo você fazer qualquer atividade, não é? Eu pessoalmente... Você fica parado, né? Também. Eu, pessoalmente, inclusive, não gosto de dar aula à tarde, mas a gente tem que dar, não tem problema nenhum. E tem uma pergunta aqui da Batistela, não sei o que é a Má, mas é assim, ela pergunta sobre tornar a revisão efetiva. Eu vou deixar a sua pergunta, ela é muito boa, muito importante, e eu vou deixar mais para frente, tá, querida Batistela, que eu não sei o teu primeiro nome, tá bom? Helene, deixa eu falar. Entortou aqui o negócio. Pronto. Aqui a Isa fez uma pergunta: quanto tempo de estudo é ideal, ideal e qual o momento de saber parar? Isso daqui, se eu não me engano, nós já vimos na outra live. Vamos ver se minha memória está boa. A gente estuda uns 40, 50 minutos e para 5, para dar uma relaxada. Depois mais 50, mais 5. Vai intercalando um período de estudo com relaxamento curto. É isso? Sim, eu diria um pouco mais, eu diria uns 10, tá? 10. Então é 50, 10, 50, 10. E aí nesses 10 você vai fazer alguma coisa. Você vai sair desse ambiente, você vai levantar, você vai tomar uma água, você vai fazer alguma atividade, sabe? Algum alongamento, alguma coisa. Porque esse tipo de sustentação, de atenção, ele é uma coisa que ele é autolimitado. Como assim? Você vai desenvolvendo ao longo do tempo. Ele começa com 4 ou 5 anos a se desenvolver. Então, a capacidade é geralmente proporcional à sua idade. Lá. Por isso que as atividades das crianças são atividades de foco curto. O ápice disso daí é com 21 anos. Ou seja, a maioria de vocês talvez não tenha alcançado esse ápice. Tá? Então, para eles, assim, se não chegou aos 21 anos, é mais que 5 minutos, tá? É uns 10. Perfeito. Tá? Uns 10. Então, aqui me surgiu uma dúvida e um comentário. Então, eu posso dizer... Vamos pensar, gente. A gente está nessa live aqui para bolar estratégias para vocês. Elaine, corrija-me se eu estiver errado. Eu estou fazendo o vestibular Enem, tem 5 horas de duração. Vamos lá. É legal eu começar a fazer uma prova, 50 minutos, pedir para a pessoa ir ao banheiro, depois voltar, faz mais 50 minutos de prova, pede mais... Isso não? Sim, estou errado? Não, seria maravilhoso se o mundo fosse ideal, se o mundo fosse legal, mas o mundo não é assim. O Enem não é uma prova que dá para você sair. Eu fiz Enem, viu, gente? O Enem não é uma prova que dá para você sair. Tá? Vai ser muita perda de tempo e você vai se perder na prova. Então, o Enem é mais uma prova, minha opinião, hein? Gabaritei o segundo dia, tá, gente? Só para vocês saberem. Então, minha opinião, meu primeiro dia foi um choque para mim. Porque eu não tinha feito nem simulado disso daí, porque eu não ia fazer. Então, grande burrice. A melhor coisa é fazer simulado
para você saber como você performa. Isso é a melhor coisa. Por quê? Porque aliás, eu estou anotando aqui, ó, simulado, viu, gente? Vamos anotar esses negócios aí e vamos lá, simulado. Ó, vamos lá, Elaine. Simulado é a melhor coisa. Por quê? Lembra que você vai recuperar, eu falei isso várias vezes, a sua capacidade de recuperar uma informação, ela vai ser tão maior quanto for a paridade com o ambiente onde você conseguiu essa informação. Ou seja, tudo bem, você conseguiu numa sala que tinha pessoinhas e tal, e tal, e tal. Mas, toda vez que você faz simulado, você aprende. Você aprende muito, principalmente com as coisas que você não sabe no simulado. Quando você está ali na prova, você vai ver o que vai te fazer mais, te salvar mais a pátria, foi os apertos que você passou no simulado, porque a sensação é a mesma. Além disso, o simulado vai te dar uma coisa, que é um controle emocional, que é o treino. O treino emocional, ele vai te dar um insight. Insight é uma coisa que existe dentro do cérebro, do time, do tempo, do seu tempo, de quanto tempo passou. Quem não faz os simulados, perde tudo. Tudo isso. O simulado vai te dar controle ativo sobre o processo. Entendeu? Elaine, controle. Eu achei excelente a sua colocação. Aliás, esse é um dos motivos, gente, que a gente sempre faz simulado em outras faculdades. Você, como aluna, fez, né? Na Fundação Santo André, na Mauá, fez um monte de coisa. Infelizmente, esse ano, nós, em função da pandemia, não temos condições de fazer isso, lamentavelmente. Mas um simulado que eles fazem em casa, online, já ajuda, Elaine? Já quebra um galho? Como é que é? E em casa, se você está fazendo online, gente, isso é coisa que a pandemia trouxe. Não tem estudos sobre isso. Mas o básico, assim, do bom senso é a gente fazer exatamente como se a gente estivesse lá. Você não pode fazer um simulado e parar para ir no banheiro, para tomar um café, sabe? Não pode. Ligar o celular, fazer um WhatsApp, sabe? Tá certíssimo, certíssimo. Uma outra pergunta aqui. Eu posso considerar um simulado fazer vestibulares anteriores do que eu fiz? Por exemplo, estou prestando, sei lá, GV, eu pego provas anteriores. Também isso é legal? Perfeito. Isso é perfeito por quê? Porque eu não sei se vocês percebem, mas as faculdades têm estilo. Elas têm histórico, elas seguem uma linha, elas têm um berço. As provas são completamente diferentes. Eu fiz prova da USP, eu fiz o Enem, eu fiz Unifesp, fiz Unicamp. Cada uma tem uma cara. Eu passei em todas elas, mas eu performei diferente em todas elas, tá? Porque elas são diferentes. Então, você tem que simular para conhecer a prova, para direcionar o seu comportamento. O nível de atenção que você tem, o nível de... Até para escolher, presta atenção nisso, até para escolher qual disciplina você vai começar. Eu sempre fui muito boa de biologia, presta atenção. Sempre fui muito boa de biologia e sempre gostei muito de história. E a gente geralmente começa pela matéria que a gente vai melhor. Para quê? Para dar confiança. O seu emocional baixar, para você ter mais controle daquilo que você está fazendo e tal. Muito bem. Quando eu fiz Unicamp, há muito tempo atrás, eu não comecei por biologia. Porque a Unicamp, há 20 anos atrás, era uma prova que tinha uma parte de história e a parte de português mais assim. E eu era boa nisso. Eu optei por começar nisso e depois... Então, você tem que ver a prova. O Unifesp, segunda fase, as questões misturam tudo. Matemática, física, química. Não é a mesma coisa que uma USP segunda fase, gente. Não é igual. Então, se você faz lado, você vai ter a tranquilidade de dominar, como diz o Enzo, aquela vagabunda naquela prova. Você vai olhar e vai... Você lembrou disso? Vagabunda. Você vai...
de você, vadia, você não me assusta. E o seu emocional, você controlando, porque vamos falar de neurociência. As funções executivas, as funções de controle, que é controlar, controle inibitório, flexibilidade de comportamento, raciocínio, tomada de decisão, planejamento, é tudo que você precisa para o vestibular. Elas têm as frias e as quentes. As quentes são todas que estão ligadas à emoção. Então, tomadas de decisão pode parecer uma função executiva fria, mas ela é quente. Ela é modulada pela emoção. Se você conseguir controlar essa emoção, porque você já viu aquela situação várias vezes, ela vai se esfriando. A parte lógica fica mais livre. Porque lembra que o cérebro tem limitação de processamento? Se você tiver que processar emoção e racionalidade ao mesmo tempo, vai dar conflito. Tá bom? Então, tudo que a gente puder fazer anteriormente para ter um controle emocional melhor, é claro, ninguém é robô, ninguém vai chegar ali, né, para fazer a FUVEST da vida. Mas dá para controlar muito se você sabe o que vai rolar ali. Tá? Se você sabe o tempo. Então, veja, nós já vimos aqui algumas. Então, porque veja, gente, ó, dormir bem. Dormir bem com qualidade, não é dormir muito, é dormir bem. Certo? Simulado. Pera. Enzo, tem que falar o que fazer para dormir bem, senão o neguinho vai. Então, aliás, é uma próxima pergunta que o Enzo Avancini fez aqui, que eu quero fazer esse link. Então, dormir bem, simulado, provas anteriores. Muito bem. Agora nós vamos. Então, podemos falar de dormir bem? E eu não sei se o Enzo perguntou assim, o Xará pergunta, é recomendável intercalar atividades esportivas com estudo? E vamos intercalar atividade esportiva, estudo e dormir bem. Era isso que eu ia chegar. Sim. Ó, atividade... Com a palavra da doutora Elaine. Opa, eu congelei? Não, para mim eu tô ouvindo você. Tá bom. Para mim eu tô congelada. Muito bem. Tá para mim também, mas dá para ouvir. Endorfina. E liberam outros componentes que são neurotransmissores, acumulando a atividade cerebral. E modulam em determinadas regiões, são regiões não só de prazer, tá? Mas regiões de memória também. Se fosse só a região de prazer que você tem com prazer associado. Ô, Elaine, não sei se você está me ouvindo, mas está travando muito a imagem. Está travando com vocês também, gente? Deu uma travada legal. Para vocês, tudo bem, gente? Tá ouvindo agora? Agora tá. Estão ouvindo? Tá, vamos voltar de novo. Calma. Agora. Então vamos lá. Isso é importante. Atividade física libera endorfina. Endorfina é um neurotransmissor ligado não só ao... Qualquer coisa que você aprenda, qualquer informação que você adquira, estando com prazer, sentindo prazer ou... Elaine, travou tudo. Elaine? Pessoal, espera um pouquinho só, pessoal. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho só. Pessoal, travou para vocês aí? Responde sim ou não, só porque eu vou pedir para a Elaine voltar um pouquinho. Ou eu que estou travado? Alô? Travou. Agora estou, mas travou para todo mundo aqui, inclusive para mim, e eu não sei, nós estamos com problema de conexão. Eu estou, acho, com problema de conexão, tá bom? Eu acho que é com você. Você consegue um lugar que tem uma conexão melhor?
Eu tô no lugar onde tem a melhor conexão. Você tá ouvindo agora ou não? Agora eu tô. Então é o seguinte. Então vamos voltar. Ó, tá todo mundo escrevendo que travou aí. Estão só me ouvindo. Tá. Então é o seguinte. Nós estamos falando sobre endorfina. Então a pergunta do Enzo foi sobre prática de esporte e nós estamos falando de dormir bem. Então vamos lá. Então vamos lá. Aí você praticou esporte, você liberou endorfina. Endorfina tá ligada ao prazer e à memória. Se você ainda estiver sob os efeitos da endorfina, da atividade física, do alongamento que seja que você fez, você tem a chance de transformar essa memória numa memória de longo prazo. Ele facilita. Você entendeu? Tudo que você aprende com prazer, por isso praticar um esporte, fazer um alongamento, entremear isso com os seus períodos de estudo, você vai estudar sobre o efeito ainda desta atividade física. Muito bem. Elaine, tem uma série de perguntas aqui, mas é assim, ó. Eu já vou até entrar nesse mérito aqui, porque eles falam mais ou menos da mesma coisa. Eu vou andar pela minha casa. Eu vou andar pela minha casa aqui para ver se o sinal melhora, tá? Agora tá jóia. Onde você tá, eu não sei o que aconteceu, mas ficou bom. Tá bom. Volta um pouco. Eu não sei onde que é, mas... Bom, olha, agora eu vou falar, viu, gente? Vocês vão me dar... legal. Aliás, viu, o Rogerinho que está assistindo essa live aí, o Rogerinho, o professor, então, companheiro meu da cadeira de matemática, mas o que está acontecendo nas nossas aulas? E eu, o Rogerinho, a gente conversa assim com os alunos, e eles falam assim, eu estou desanimado, muitos deles não estão assistindo aula, não sabem o que faz, e estão cansados. Então, muitos deles, inclusive, estão assistindo essa live esperando que você dê uma levantada aqui. Por isso que tem muitas perguntas a respeito de como como melhorar minha concentração, qual o melhor método de eu reter melhor concentração, principalmente agora, nessa época do ano. O que você tem para dizer para os nossos queridos alunos? Vamos lá. O cérebro ele não consegue se concentrar se ele está cansado. Então, essa é a primeira coisa. Tá. Está cansado, ele não consegue se concentrar. E ele está cansado do quê? De excesso de estímulos, tá? E o que são estímulos? Estímulos podem ser visuais, táteis, internos e externos, né? Os externos são visuais, táteis, auditivos. E internos, pensamentos, sentimentos. Então, quando o seu cérebro está esgotado, você tem que fazer uma limitação de estímulo. Então, excesso de internet, excesso de informação, excesso de movimentação, dá um tempo. Tipo, natureza mesmo? Mas tem fundo científico. Estímulo demais. E também a questão emocional. Eu sei que vocês todos estão lidando com ansiedade, todos estão lidando com medo. Sim. Só tem um jeito da gente melhorar isso, tá? Falando. Então, uns fazem psicólogo, outros fazem terapia, outros têm amigo, outros têm pais, outros têm professores que te ouçam. Ponha para fora seu medo, a sua ansiedade. Todos nós passamos por isso. Isso é normal, mas isso atrapalha o fluxo dos pensamentos de vocês. Porque eu vou dizer como que acontece quando a gente está nervoso, ansioso tal, e a gente não bota isso para fora. A gente começa a ler um parágrafo, a gente não consegue chegar no fim. Ou se a gente chegar no fim, a gente não lembra nada do que aconteceu, tem que voltar para o começo. Tá? Então vá praticar um esporte, para um dia inteiro, para 2 dias inteiros, se for preciso. Não faz nada, não pega um livro. 1 dia, 2 dias, um final de semana inteiro. Tá? Depois você volta. Você vai voltar renovado.
Sensacional, sensacional. Então vamos lá, gente. Dorme bem, simulado, provas anteriores, concentração. Se for o caso de parar um tempo, dar um tempo, tá. O problema é que essa questão de estímulo que você falou na internet, o problema é que as nossas aulas são online e é internet, né? Então a própria aula é um estímulo que. Tudo bem. É um estímulo controlado a sua aula. A internet não é um estímulo controlado. A internet é uma velocidade, inclusive visualmente não é. Olha aqui, eu tô segurando, presta atenção, eu tô segurando na minha mão o celular. E ele tá dando pequenas tremidas, não tá? Isso é extremamente irritante. Quem aí não estiver irritado com isso, é um cara que já tá abusando da internet, porque é extremamente irritante. Só esse pequeno, agora eu fixei, só esse pequeno movimento. Você imagina o movimento de correr o dedinho. E é a luz, é cor. Tudo isso é estímulo, gente. Chega uma hora, o cérebro, ele satura. Lembra do processamento limitado dele? Ele satura. Então você tem que ver outra coisa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós temos sistemas de processamento integrados no cérebro, que misturam várias regiões. Vocês sabiam que a nossa visão normal não é essa, né? Nós descendemos de caçadores, né? Nós descendemos de seres que eram caçadores. Ou seja, a visão do ser humano, ela é de longa distância. Depois que se inventaram, né, a leitura e que a gente começou a fazer trabalhos manuais, visão de curta distância, nosso cérebro não se adaptou ainda. Então, nós temos que fazer um movimento interno para adaptar a nossa visão de longa distância que nós recebemos dos nossos antepassados. Com o tempo, isso daí cansa. Por isso que quase depois de 40 anos, quase todo mundo usa óculos. Porque a gente já perde essa habilidade de fazer isso daí. E essas informações visuais, elas são processadas em determinada região do cérebro, que é uma região terciária, que mistura informação de várias regiões para chegar em conclusões. Tá? Então, informação auditiva com informação visual. Chega uma hora que o processamento que une informação auditiva com informação visual, ele também descompensa por causa desse enxame de informações. E aí você tem que fazer mais esforço de concentração ainda. Então, chega uma hora que você tem que fazer um esforço de concentração além do que aquele que você tem que fazer normalmente, que já é grande para um vestibulando, tá? É por isso que vocês chegam nessa percepção de que não estão conseguindo se concentrar. A Isa... gente, eu vou pedir desculpa para vocês, sabe? Eu vou pedir um favor, desculpa um favor. Acontece que as perguntas foram muito rápidas e quando eu perguntei se travou, encheram minha tela e eu não estou conseguindo, então eu devo ter perdido algumas perguntas. Se eu perdi algumas perguntas, se eu não estou fazendo a tua pergunta, repete ela para mim, por favor, porque foi muito assim, de uma hora para outra. A Isa Antoniali pergunta, por que a ansiedade atrapalha o foco? Por que a ansiedade atrapalha o foco? Foco atencional, ele está numa região do cérebro que é a região anterior, que é uma região que tem também controle inibitório, que é controle de comportamentos, de pensamentos e de sentimentos que você não quer. Então, essa é uma área que a gente desenvolve com o tempo, é o pré-frontal, começa na adolescência, termina com 25, mais ou menos. Ou seja, a maioria de vocês ainda nem tem totalmente formado, não tem totalmente formado. Então, é uma região que compete em processamento. Lembra que eu falei isso? Tem regiões do cérebro que processam várias coisas ao mesmo tempo. Então, a ansiedade, ela envia, né? Nós temos lugares que a ansiedade atinge essa região, alterando o processamento dessa região. Então, você perde em controle, perde em planejamento e perde em capacidade de raciocínio. É como se ela fizesse uma interferência. Como sinais neurais que são emitidos por causa da ansiedade bloqueasse, tornasse nublado o sinal dessa região. E é mais ou menos isso que você sente. A gente sente que a gente está pensando, que a gente está raciocinando, mas que a gente está
envolvido numa nuvem, assim, não é isso? Fala, nossa, eu sei o que eu estou fazendo, mas é mais alguma coisa parece que estou perdendo. É como se fosse uma interferência de sinal que dá nessa região. Por falar em ansiedade, tá aí uma pergunta que acho que todo mundo quer fazer. Como é que eu faço para diminuir minha ansiedade? Então, a gente tem que ver se a sua ansiedade é uma ansiedade normal e, pelo amor de Deus, não me confundam com ansiedade patológica. Ansiedade patológica é uma coisa muito, muito grave. Não é só uma taquicardia, um medo, não. Ansiedade diagnosticada tem que ser tratada com psiquiatra, com remédio, tá? Então, não vamos achar que a nossa ansiedade normal de vestibulando é um grande sofrimento, mas não é uma ansiedade patológica, tá? Quem tem patológica já deve estar tratando numa hora dessa. Então, controlar a nossa ansiedade para o cérebro é treinamento, é comportamento. Então, a maioria das pessoas que tem ansiedade vão no psicólogo e não no psiquiatra, necessariamente. Essa ansiedade que vocês estão me falando aí. Essa ansiedade, você vai fazer uma terapia comportamental. Você vai aprender, primeiro, quais são os gatilhos para ela e que tipo de comportamento eu posso fazer quando eu começo a sentir. Por exemplo, tem técnicas de respiração, tem técnicas de meditação. Aliás, tem uma pergunta sobre isso. Sobre meditação, melhorar a concentração e ansiedade. Só que essas coisas para controlar a ansiedade não dá para você fazer na hora da prova. Você já tem que vir treinando há algum tempo. Está em tempo ainda. Nós estamos em setembro, pessoal. Né? Agora, se você não para em nenhum momento do seu dia para pensar sobre isso, para desenvolver técnicas de relaxamento, quando chegar lá e bater, você não vai conseguir parar para respirar. Você nem vai saber como fazer isso de verdade. Você não vai conseguir parar, fechar os olhos e pensar em coisas que te acalmem, porque isso é treino. Como qualquer outra coisa, é treino, tá? Muito bem. Quais métodos podem ser usados para se obter endorfina sem ser pelo exercício físico? Comer. Ô, Virgínia, comer? Drogas. Mas drogas não dá para usar, viu, gente? Faz um mal desgraçado. Eu posso falar... Inclusive, eu queria falar uma coisa para vocês de nootrópicos. Me lembra isso no final. Porque pode falar agora. Nootrópicos são drogas que são tidas como a droga da inteligência. E nos Estados Unidos teve um boom de gente que estava fazendo concurso vestibular, existe ainda, que vão atrás de nootrópicos. Aqui no Brasil tem vestibulando que vai atrás de médico pedindo Ritalina. Porque teve uma falação de que Ritalina aumentava a capacidade de concentração. Ela aumenta a capacidade de concentração em quem tem uma doença, não em gente normal. Em gente normal, ela detona o cérebro, tá? Então, toma cuidado. Entendendo? E tem nootrópicos, que são drogas que você dá para pessoas que sofreram derrame, mas elas não funcionam em gente normal. Então, endorfina é comer, fazer esporte, fazer sexo. Aí vocês escolhem. Vocês escolhem qual que vocês curtem. Aí, moçada, os três. Beleza. Aqui... Por isso, leva o chocolate. Chocolate no vestibular. Quem gosta. Porque é cheio de uma substância que forma serotonina. Isso é sério. E serotonina é antidepressivo. E também é ligado ao prazer. Por isso, do chocolate é sério. O chocolate tem base científica. Tá, segue. Tá. Elaine, foi feita uma pergunta, mas voltou aqui sobre sono. Para a gente melhorar a nossa aprendizagem, nós temos que dormir bem. Você falou lá do ciclo REM. Mas aqui tem uma pergunta da Batistella, né? Que fez aquela pergunta aquela hora aqui, ó. Uma rotina para melhorar o sono. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer para melhorar o sono? Se para estudar, eu tenho que dormir bem. Então, para eu dormir bem, o que eu tenho que fazer? Pronto. Basicamente, para eu ser rápido, depois você dá uma busca na internet
Porque depois vocês vão querer procurar e vocês não vão saber como. Chama higiene do sono, tá? Pô, eu vou querer isso aí, peraí. Higiene do sono. Isso daí médicos ensinam isso. Daí é a medicina que estuda a higiene do sono. Então, higiene do sono é pelo menos meia hora antes de você... Cada um faz uma higiene do sono diferente, mas procura aqui na internet cheio de técnicas. Meia hora antes de você ir dormir, primeiro, banhinho. Você já deve ter se alimentado com uma alimentação não pesada à noite. Você toma um banhinho, diminui todos os estímulos, ou seja, nada de celular, nada de tablet, computador, televisão, e dependendo do que, tá? Você pode pôr uma musiquinha tranquila ou pegar uma literatura que seja para te abaixar o som. Entendeu? Isso é higiene do sono. Legal. Para 5 minutos antes e ficar quieto. Respira Então, e pensa. Então, uma outra questão, aqui falando higiene do sono e alimentação. Aliás, deixa eu ver aqui. Alguma coisa de alimentação para a gente dormir melhor. E até para... Alguém me perguntou, mas não foi nessa live. Mas é assim, o que eu comer antes de um vestibular? Então, isso eu tinha até anotado. Não é só antes de um vestibular, viu, gente? Presta atenção nessa mãe de 3 vestibulandos. Os caras estão todos na faculdade. Uma semana... Ó, falando sério, eu não tô brincando, não. Isso é sério, seríssimo. Eu tenho uma filha que tá aqui ouvindo a live. Uma semana antes do vestibular, tem coisas que são proibidas na minha casa. Qualquer coisa que possa te dar um piriri, um mal-estar, qualquer comida duvidosa, não entra. Uma semana antes do vestibular, você não vai comer em lugar tosco, mal sabido e incerto. Por quê? Porque seu físico precisa estar nota 10 nesse dia. Na véspera do vestibular, já começa com coisas leves. Aqui na minha casa, ó, é salada, um franguinho, um grelhado, Travou. arroz, purê de batata. Pronto, pode falar. Nada. Opa. Voltou. Nada. Salada, nada. franguinho. Pronto, agora voltou, tá tudo beleza. Nada que possa prejudicar a sua digestão, porque você lembra? Sua digestão for prejudicada, quem não vai receber a glicose que precisa? O primeiro. O cérebro. É o cérebro. Tá? Estão entendendo agora a importância de você ter uma digestão tranquila? Você não pode comer nada que seja de difícil digestão, porque senão o fluxo sanguíneo vai estar no sistema digestivo e não aonde você precisa, entendeu? E aproveitando, porque a Virgínia fez uma pergunta. Já ouvi falar que o chocolate na prova não é recomendável no início, porque te dá um pico muito curto para a prova de 5 horas. Então, já falamos antes e durante a prova. Sim. Então, aí é qualidade e resistência, né, que você tem ao chocolate. Então, por isso também que você tem que se conhecer. Por isso também que você já tem que ter feito isso lá no seu simulado, viu, bem? Simulado. Porque outra coisa, tem gente que come chocolate, tem dor de barriga. Você não vai fazer isso no dia do seu vestibular, né? Todos os alimentos são treinados. Eu treinei todos nos simulados. O que me dava dor de barriga, o que me dava vontade de fazer xixi, o que me dava mais fome, o que me deixava... E qual que você optou para você? Eu sou chocólatra. Então, eu levei chocolate e levei biscoito de polvilho. Tá? Que é leve. Polvilho é uma fonte de glicose, de amido também. Tá? Mas eu sou chocólatra. Então, eu posso comer tranquilamente umas 5 barras que eu não tenho problema. Tá? Vamos falar aqui um pouquinho sobre revisão. Dá uma dica para os alunos de revisão, aproveitando a pergunta do Bruno aí. Então, a palavra revisão, ela já diz, né? Você vai revisitar aquilo que já foi visto.
Então, para você rever, vocês estão ouvindo? O Enzo está... Tá, não, tô ouvindo. Não, tá legal. Para você rever um assunto, você tem que ter visto ele e esmiuçado ele lá atrás. Ou seja, você já tem que ter visto ele na forma de apresentação oral, você já tem que ter lido sobre ele, você já tem que ter escrito sobre ele. E você já tem que ter falado sobre ele. Vocês viram que foram 4 modalidades: ouvir, ler, falar e produzir. Porque o cérebro, ele aprende quando você usa as 4 modalidades da língua. Ele aprende mais facilmente. Tá? Ai, meu Deus, eu não fiz isso. Claro que você fez. Você assistiu aula, você leu o seu material, você com certeza já escreveu sobre isso, porque você fez provas escritas, e provavelmente você já debateu isso com alguns colegas. Tá? A melhor forma de aprender é ensinar. Então, você já deve ter trocado informações. Não que você precisa fazer as 4, não é isso, gente. Mas fazer as 4 é a melhor coisa. Muito bem. Você já deve ter resumido isso daí em algum lugar. Então, quando a gente vai revisar, a gente vai olhar só os resumos. Ou só as partes que a gente riscou. Ou a gente vai fazer uma coisa mais inteligente que eu fiz quando eu prestei. Quando eu fiz cursinho, foi da segunda vez. Vocês não têm aquelas estatísticas do seu desempenho no simulado tem? Sim. Você não vai aonde você meteu 90%, né, meu? Você vai nos seus pontos fracos. E nos seus pontos fracos de forma inteligente. Para a primeira fase, são todos os pontos fracos. Na segunda fase, você vai primeiro naqueles que têm maior peso. Mas nesse momento, quando estiver mais perto ainda, você vai pelo seu desempenho. E o pessoal geralmente faz o contrário, continua macetando aquilo que ele já vai bem. Elaine, eu posso te pedir um favor? Pessoal, essa live está muito boa e temos muitas perguntas. Eu posso encerrar essa live e salvar? Vocês concordam, gente? Aí todo mundo entra, eu faço mais umas perguntas? Pode ser? Porque essa live, o Rogerinho escreveu que precisa de umas 10 horas. 10 horas é muito, Rogerinho, mas uns 10 minutos a mais pode ser, Elaine? Então, gente, eu tenho que encerrar para salvar, aí todo mundo entra e tem uma lista aqui de perguntas que eu estou ficando louco. Tudo bem, Elaine? Então vamos lá, gente. Fechado? Eu vou encerrar, salvar e todo mundo entra. Até mais. Tchau.